Continuidade à nossa reunião, eu queria chamar a fisioterapeuta respiratória, Simone Rosapfel, e eu queria dizer que, para ela estar aqui hoje, ela abriu mão de um curso que ela ia participar e ainda veio de pé quebrado. Tudo isso para estar aqui com vocês hoje e passar um pouquinho do grande conhecimento que ela tem. Viu, Simone? Oi. Contei que você abriu mão de um curso que você ia fazer e ainda veio de pé quebrado só para estar com a gente aqui hoje. Super obrigada. Mas o pé está respirando. Imagina que é o pé perto dos nossos pulmões, né? Bom dia. Não é nenhum sacrifício, é um prazer estar com vocês. Eu gostaria de começar deixando uma pessoa falar, que é um paciente muito querido, que eu vejo semanalmente. Eu espero que ele consiga falar. A gente vai tentar. Na verdade, é um paciente que eu conheci para fazer uma avaliação, onde ele queria fazer um procedimento para tirar o uso do BiPAP. E quando eu vi, eu pensei, independente do procedimento dar certo ou não dar certo, eu acho que eu posso colaborar. A gente sempre pode colaborar no aspecto respiratório, né? E eu falei para ele, vamos tentar melhorar um pouquinho a questão respiratória, independente do seu procedimento. E ele topou. E nós começamos um trabalho, ele ficava muito tempo na cama com uma máscara oronasal. E nós começamos um trabalho de uma cadeira melhor, uma cadeira mais funcional, uma cadeira que reclinava. E ele não queria nenhuma cadeira, ele andava com aquele andador que tem rodinhas, né? E ele me dizia que aquilo era mais que suficiente. E eu não vi a hora de colocar fogo naquilo, botar fogo, né? Eu tinha certeza que a cadeira ia proporcionar muito mais liberdade para ele, um homem que trabalha e tudo, que está sempre em atividade. E ele foi topando aos poucos e ele mudou e melhorou muito a qualidade de vida dele. Não entrou? Não. Nós temos duas opções. Se não entrar, nós podemos ver o vídeo deitado. Aí, se vocês ficarem assim, né, já alonga o pescoço. Eu não gostaria, porque são 5 minutos de vídeo, mas sabem como é a tecnologia. Enquanto ele tenta, eu vou falar um pouquinho, vou iniciando a aula. O meu papel é relacionado à parte respiratória. E eu tenho grandes alegrias e grandes tristezas, né? Grandes alegrias de ter pacientes aí com 15, 18, 20 anos de diagnóstico, fazendo tudo direitinho, seguindo as orientações, que são simples, né, mas são específicas. E a tristeza de ver que algumas orientações não conseguem ser cumpridas. Muitas vezes por nossa opção, por não querer fazer. Outras vezes, porque as pessoas não aceitam. Por exemplo, hoje a gente tem em São Paulo uma pessoa que está hospitalizada e eu não consigo acesso à cabeça do chefe da UTI. Então, ele vai fazer uma conduta que eu vejo que podia ser uma conduta diferente, mas a gente não tem o que fazer. O importante é tentar, né? Mesmo quando as condutas não são o que a gente espera, o importante é tentar. É muito importante que vocês tenham conhecimento e assumam o tratamento de vocês. Eu escuto muito assim lá no ambulatório. Eu estou lá toda segunda-feira, das 13 até às 17. Então, eu escuto muito. Olha, a gente contratou uma físio, a físio da faculdade, mas ela não faz esse exercício do ambu. Ela diz que isso não faz bem, que isso vai arrebentar o pulmão, que isso vai machucar o pulmão, que isso não serve. E a gente acaba tomando isso como uma verdade e abre mão de um exercício que é fundamental para o desenvolvimento pulmonar, para evitar infecção, para evitar outras complicações. Eu gostaria que vocês assumissem o tratamento respiratório de vocês. É muito importante que não fiquem na mão de ninguém, que sigam as orientações e façam em casa. Então, que o cuidador, o esposo, a esposa, a enfermeira, seja quem for, assuma essa parte. Os exercícios são muito simples, eles tomam pouco tempo. Eu sei que a rotina é extenuante, que vocês têm muita coisa para fazer, mas os exercícios respiratórios tomam pouco tempo. Então, é importante que vocês assimilem a aula, que, na verdade, é um bate-papo, não é uma aula,
e assumam o tratamento respiratório. Podem contar com o meu apoio toda segunda-feira lá no ambulatório. A agenda é comigo mesma, fala comigo, com o Claudinho, com a Cecília, com as meninas, a gente encaixa. Mas vamos dar conta do tratamento respiratório. Se vocês fizerem esse acordo comigo, eu garanto que fica mais fácil a gente seguir em frente. O que a gente não pode é ficar na mão dos outros, né? Existem grandes problemas na área de saúde, grandes problemas, mas a gente pode minimizar alguns. E alguns deles é assumindo o tratamento. Eu conheço pessoas com muitas limitações, mas que aprendem, no instante, dão conta de fazer os exercícios em casa. Nós conseguimos? Aí, pronto. Vamos deixar o seu Carlos falar. A Simone me pediu para fazer um depoimento sobre a minha doença. A doença é a ELA, que também é conhecida como esclerose lateral, esclerose amiotrófica lateral, ou também doença dos neurônios motores. Então tudo começou com uma dorzinha de garganta. Eu fiquei com uma dorzinha de garganta, fui tomando aquelas pílulas para garganta, mas não melhorava, eu procurei o médico. O médico fez uma porção de exames, pediu vários exames de laboratório e disse que eu não tinha nada. Aí eu não melhorava, fui outro médico. O médico me examinou todo, pediu um monte de exames, que eu levei, ele disse que não tinha nada. E assim eu fui de médico em médico, até que eu fui do pneumologista, e ele me examinou bem, que falou: eu estou desconfiado que o senhor tenha ela. Eu pedi, então ele pediu alguns exames que eu fui fazer, e quando eu levei os exames para ele falou: realmente o senhor tem ela. Eu perguntei o que é ela, ele falou: é uma doença muito rara, pouco conhecida, e por isso o diagnóstico é muito difícil. Mas eu sou pneumologista, eu não posso tratar disso. O senhor procure o neurologista. Então eu procurei o Dr. Acari, que me fez o exame detalhado, examinou analisou todos os meus exames e concluiu que realmente eu estava com ela. Aí eu perguntei para ele o que era ela, ele me explicou. Agora ele vai colocar outra parte do vídeo. Enquanto o vídeo não entra, eu queria fazer uma observação. Vocês prestaram atenção quando a Adriana disse que usar BiPAP 24 horas não é uma limitação para falar, para comer, para nada? Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês observassem. O seu Carlos está com uma máscara nasal, que ele usa durante o dia, para falar, para se alimentar, para beber água. E, durante a noite, ele coloca uma máscara oronasal, de nariz e boca, para respirar melhor. É um procedimento simples, de custo baixo, mas que faz muita diferença. Quando eu o conheci, ele ficava na cama o dia inteiro com uma máscara de nariz e boca, sem se comunicar adequadamente, comendo com muita dificuldade quando retirava a máscara. Então, são recursos que a gente tem para usar, né? Então, muitas vezes... Vamos continuar ouvindo ele. Pode ir. Perguntei para o Dr. Acari o que era a doença. Ele me explicou e depois começou a conversar comigo de muitos outros assuntos que eu achei que não tinha nada a ver com a minha doença. No final ele falou: que eu vou te tratar. Eu falei: por que, doutora Acari? Pensei na minha cabeça que é a obrigação do médico tratar do paciente. Aí foi que ele me falou: não, vou te tratar porque você quer viver. Se não quiser viver, não adianta eu fazer nada. Então você quer viver, eu vou te tratar. Que aí ele me recomendou
procurar a Brela e lá eu encontrei a Simone, que depois me disponibilizou uma equipe de excelentes profissionais. Com esta equipe, com este médico, com os tratamentos que eles me fizeram, eu, que tinha demorado quase 2 anos para ter o diagnóstico já é, nessa altura, definitivo. Com os cuidados que eu estou recebendo, eu estou vivendo mais, eu consegui realmente uma sobrevida. Já fazem 5 anos e meio que eu tive o diagnóstico. Isso significa que é possível conviver com a doença. E eu tenho, sim, continuado as minhas atividades. Sou presidente de várias entidades, diretores de outras tantas, cuido dos negócios da família. Claro, essas atividades são de espontâneas, são de idealismo, mas me ocupam, faz com que eu me sinta vivo. Consegui escrever um livro, estou começando o 2º livro, então a mensagem que eu queria dar é para vocês assim: dá sim para viver com ela, dá sim para ser feliz, dá sim para prolongar a vida se a gente tiver bons tratadores e bons cuidadores. E eu queria, antes de encerrar essas palavras, agradecer sobretudo os meus tratadores, mas especialmente a minha família, minha mulher, meus filhos, meus netos e principalmente o meu bisnetinho. Meu bisnetinho Ramiro, que tem 1 ano e 3 meses agora, está começando a andar e fala algumas coisas. Quando ele me vê, ele aponta o dedinho e fala: vovô. Minha alma se incendeia de felicidade, meu coração dispara e eu sinto lágrimas nos olhos. Me dá uma vontade louca de viver mais um pouco, para ver o meu bisnetinho crescer e se transformar num bom cidadão brasileiro. Deus que ajude a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo. É isso, gente. Eu também acho. Também acho que o seu Carlos merece palmas mesmo. E todos vocês, né? Não só ele, mas todos vocês, porque o nosso objetivo é esse. Não só o objetivo de quem tem ela, mas o meu também é viver um pouco mais, né? Todo mundo quer viver um pouco mais, a gente não quer outra coisa. E é em busca disso que nós temos que ir juntos. Eu deixei o seu Carlos falar primeiro para mostrar para vocês qual é o objetivo do meu trabalho, do meu ambulatório toda segunda-feira e do ambulatório do Eduardo Vital às quintas pela manhã. Nós realmente não podemos mudar o mundo, nem mudar todos os conceitos de saúde, mas dentro do nosso ambulatório e da nossa esfera de trabalho, eu posso fazer o meu melhor e eu convido vocês a fazerem o melhor de vocês junto comigo, tá bom? Como que a gente faz isso? Primeiro, detectando qual é o principal problema que acomete o pulmão de vocês. Eu acho que quando você entende qual é o seu problema, você consegue entender como tratá-lo, tá? A gente tem uma doença do neurônio motor que cursa com fraqueza muscular, certo? Essa fraqueza muscular, além de afetar as pernas, os braços, ela também afeta o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Então, muita gente me diz: Simone, eu estou com os pulmões comprometidos? Não.
Os seus pulmões não têm nada. Os pulmões estão limpos, né? Eles expandem perfeitamente. O que está comprometido é o diafragma, que não consegue fazer o pulmão encher adequadamente. Então, os pulmões acabam enchendo mais na parte de cima. A gente respira superficial e o ar acaba ficando mais em cima, né? Uma respiração mais assim, diferente de encher o pulmão inteiro de ar. A maior parte da troca gasosa ocorre na base dos pulmões. Então, se eu não encho os pulmões de ar adequadamente, eu não faço uma boa troca de oxigênio e gás carbônico. Eu começo a ficar retendo gás carbônico no meu organismo. Falando de forma grosseira, acaba faltando nutriente para os órgãos vitais. Rim, cérebro, coração. Da onde que o organismo vai buscar esses nutrientes? Dos músculos, né? Então, como o pulmão não está produzindo nutriente adequado através da troca gasosa, eu começo a tirar o oxigênio dos músculos da perna, do braço, e eu começo a emagrecer e a minha fraqueza aumenta. Então, não respirar adequadamente faz com que eu também emagreça e fique mais fraco de forma generalizada. Uma coisa está interligada à outra. Muitas vezes nós estamos emagrecendo e achamos que é um problema nutricional, quando, na verdade, nós comemos bem. Muita gente me fala, eu me alimento bem, a nutricionista diz que está tudo ok, mas, em alguns casos, não é uma questão nutricional, é uma questão ventilatória. E, em alguns casos, nós relutamos muito em aceitar o tratamento ventilatório, né? Eu percebo que, para algumas pessoas, é uma barreira para transpor. Mas vocês viram o seu Carlos falando... se você consegue preservar esse músculo a tempo, gastar menos energia dele, você vai mais longe com ele, vai mais longe falando, comendo, andando, né? Então, quanto mais a gente demora para aceitar iniciar o tratamento, eu estou perdendo fibra muscular, eu perco tempo, né? Então, é muito importante, junto com tudo que a gente recebe de informação, aceitar o tratamento que é oferecido para a gente. No nosso caso, a gente precisa de suporte. Suporte nutricional, emocional, de fono, de físio, de médico, de assistente social, de enfermeiro. Suporte, né? A palavra é suporte. E não sobrecarga. Nada de sobrecarga, né? Às vezes a gente atende alguém que luta, ou que nada, ou que corre, e aí fica, mas só isso de exercício? Ah, não está certo, eu vou procurar outro profissional, você é muito fraquinha, eu aguento mais, né? Mas eu sei que você aguenta mais, mas é um momento de suporte e não de sobrecarga. A gente precisa deixar o músculo descansar. E assim é com o músculo da respiração também. Existem uns aparelhinhos para respirar, que eles têm umas molas para você fazer muita força, né? Então você faz... Isso não é para usar, isso é contraindicado. Esses aparelhinhos se chamam Trichold. Mesmo aquele das 3 bolinhas, o Respiron, ele não é legal. Sabe por quê? Porque você faz uma força aqui no ombro para manter as 3 bolinhas. Tem algumas pessoas que põem esparadrapo e deixam subir só uma bolinha. De qualquer maneira, você tem que fazer... né? Uma força. E o ar não entra no pulmão inteiro. Então, existem outras técnicas de exercício que são mais adequadas para o nosso caso. E que se relacionam melhor com suporte do que com sobrecarga. E suporte lembra também colo, né? E, nesse momento, é um apelo aos cuidadores. A gente depende muito do cuidador, né? Muita coisa do que eu vou dizer aqui... Por exemplo, quem não tem o movimento das mãos, gostaria muito de fazer alguns exercícios, mas não pode fazer sozinho. Então, a gente também está na mão do nosso cuidador, que são os nossos braços e as nossas pernas. A gente precisa deles, né? Se o cuidador fala para a gente o quanto ele está sobrecarregado, eu também acabo não querendo fazer alguns exercícios para não ocupar mais o tempo do meu cuidador. Então, essa questão do suporte, ela tem que ser de forma geral, porque ela acaba afetando todas as áreas da nossa saúde, tá bom? A equipe multiprofissional é a principal responsável pelo aumento da sobrevida e da qualidade de vida dos nossos pacientes, não tem dúvida nenhuma. E, reiterando o que eu disse, os investimentos feitos ao cuidador, que é a peça-chave de todo o processo. Então, todo o meu carinho e respeito por todos os cuidadores aqui presentes, né? Porque sem vocês a gente não teria nem como prosseguir.
A fraqueza da musculatura inspiratória, como eu disse, ela acaba levando a uma respiração rápida, superficial, que vai fazendo uma coisa que eu chamo de microatelectasias. Essa microatelectasia nada mais é do que pequenas áreas dos pulmões que são fechadas. Você não vai respirando direito, algumas áreas dos seus pulmões, principalmente na base, elas vão fechando, né? Isso que é microatelectasia ou atelectasia. Se você tem esse quadro junto, você vai ter uma hipoventilação. Hipoventilação é o que a palavra diz, é respirar pouco, respirar fraco. E quando essa hipoventilação ocorre de forma mais acentuada, ela ocorre durante o sono REM, que é o sono mais profundo. Por que eu vou frisar bem esse pedaço? Porque eu escuto muito assim, Simone, eu vejo a minha esposa dormir, ela não tem falta de ar. Eu vejo a minha esposa de dia, ela não tem falta de ar, e você quer que ela use o BiPAP, você está errada. Eu tenho que dizer para vocês que eu não estou errada. Essa microatelectasia e essa hipoventilação, ela ocorre de forma silenciosa durante o sono REM. Ela realmente, a princípio, ela não tem nenhum sinal clínico, nem durante a noite, nem durante o dia. Só que quando ela dá os primeiros sinais de falta de ar ou de desconforto, eu já perdi 50% das minhas fibras diafragmáticas, tá? Então, eu já perdi 50% da minha capacidade de respirar sozinho. E, neste momento, se eu colocar o BiPAP, eu vou conseguir preservar os outros 50%. Mas eu não recupero os 50% que já foram, tá bom? Daí a importância, quando a gente fala que está usando de forma preventiva. Preventivo é isso, né? Está aqui a dona Natalina, sempre que não me deixa mentir. Quantos anos, dona Natalina? 19 anos de diagnóstico, usando o BiPAP todas as noites, né? E de dia em alguns períodos para descansar a musculatura. Depois, quem puder olhar a dona Natalina vai ver que ela sempre está sorrindo. Isso não é um problema, sabe? Isso é uma solução. É isso que a gente tem que entender. Não é um problema, é uma solução para um problema que pode se formar lá na frente. Acreditem nisso. A gente não pode ficar igual São Tomé, que só crê naquilo que vê, né? Eu preciso ter falta de ar para usar o BiPAP. Tá bom. Só que aí a gente já perdeu um tantinho do tratamento. Vamos tentar usar um pouquinho antes para não perder lá na frente. Eu acho que essa é a parte mais importante de tudo que eu tenho a dizer. Vamos parar de patinar, de ser teimoso, né? Aderir ao tratamento de forma espontânea. Para evitar que essa hipoventilação ocorra durante o sono REM, para que eu não tenha alteração da minha troca gasosa e comece a acumular gás carbônico. Então, o tratamento disponível para isso, para evitar que essa hipoventilação noturna me leve a uma insuficiência ventilatória crônica e acabe numa falência muscular, o que significa isso? Eu mal usava o BiPAP de noite, e, de repente, eu tive uma tremenda falta de ar, fui levada para o pronto-socorro, e lá o médico me entubou e me traqueostomizou. Né? Eu pulei muitas fases do meu tratamento, eu podia ter visto isso antes, entendem isso? Então, eu posso evitar essa falência muscular ventilatória. Eu posso ir me tratando ao longo dos anos e não precisar chegar a um quadro, né, agudo, porque você vai tendo uma insuficiência ventilatória crônica durante o sono REM, onde você não sente nenhum sinal, e isso vai acabar agudizando. Pode terminar numa fraqueza generalizada do diafragma ou numa infecção, numa pneumonia. Porque se o pulmão vai fechando, o pulmão é um lugar úmido escuro. É bom para quê? Para bicho se desenvolver. Qualquer vírus, qualquer bactéria entra lá e pronto, faz infecção, faz secreção, né? Eu não sinto nada, mas talvez, se alguém me perguntar direitinho algumas coisas, já sejam alguns sinais. Sinais de hipoventilação noturna. Cansaço, falta de ar quando fala, quando toma banho, quando vai se alimentar, quando vai trocar de roupa. Dor de cabeça pela manhã que passa logo que eu acordo sem nenhum remédio.
Acordar de noite com falta de ar ou coração disparado, ter muito sono durante o dia, tá difícil de se concentrar, pesadelo que está sufocando e emagrecimento. Esses podem ser alguns sinais escondidos de que durante a noite eu não estou respirando bem. Só para quem tem ela? Não. Para quem tem a apneia obstrutiva do sono também, para quem ronca, né? E o tratamento é praticamente o mesmo. A diferença é só no modo ventilatório. E vocês acham que é muito chato para quem ronca usar BiPAP, CPAP, no caso? Não. É o tratamento que tem, né? Então, é simples, não é tão difícil assim. É só você... Tem muita gente que não tem nenhuma doença aqui, está falando, nossa, mas eu tenho tudo isso. Procura o médico e faz uma polissonografia. Provavelmente você tem apneia obstrutiva do sono. Se eu não fizer nada, eu ainda não entendi que eu preciso me tratar. Tá bom, mais tarde eu vou ter inchaço dos pés, vou estar irritado, ansioso, vou estar com a minha função intelectual alterada, deprimido, não tenho mais vontade de namorar, vou estar com dor muscular, redução da memória e dificuldade para urinar e defecar e tudo mais. Então, aí já é um sinal tardio de que eu preciso ventilar, né? Eu preciso falar isso para vocês, não preciso? Porque se eu não falo isso para vocês, vocês vão me falar lá na frente, por que você não avisou antes? Né? Eu tinha essa dor de cabeça. Se você falasse, então agora está dito, já sabem, né? Eu sei que nós passamos um momento difícil aqui em São Paulo em relação aos ventiladores, mas quem estiver em caso de urgência, eu estou conseguindo resolver. Tá bom? É só me procurar na segunda-feira, que nós estamos com alguns parceiros que estão nos ajudando, enquanto o Instituto do Sono não se resolve. Então, os casos urgentes, nós estamos conseguindo resolver através de parcerias com pessoas que podem nos ajudar. Tá? Não quero ninguém com falta de ar. E aí, qual é a proposta do tratamento? Lá no ambulatório, nós fazemos uma avaliação respiratória igual a que vocês fazem na TDN. Deve ter alguém aqui que vai à TDN, não tem? Então, a mesma avaliação a gente faz lá também. Quando aquele númerozinho dá abaixo de 80%, eu começo os exercícios de empilhamento de ar. Eles têm o objetivo de aumentar a capacidade de insuflação dos meus pulmões. Melhora a minha tosse, preserva a elasticidade dos meus pulmões e da caixa torácica, previne e trata aquelas áreas de fechamento que eu falei, melhora a fala e a tosse. Por isso que é tão importante o exercício com ambu, né? Por todos esses motivos, a gente precisa fazer. É o exercício que a gente tem. Algumas pessoas são abençoadas, né? E passam bem sem o exercício, mas isso é uma raridade. Em 99% dos casos, a única maneira de manter esses pulmões expandidos é com exercício de empilhamento de ar através do ambu, tá bom? Por isso, a importância desse exercício. Algumas pessoas querem coisas mais sofisticadas para fazer exercício. Acham que só o ambu não é suficiente, não consegue. Mas não é isso. É o principal exercício prescrito por um médico norte-americano que se chama Dr. John Bach, que é quem mais atende doença neuromuscular no mundo. Tem um hospital lá em New Jersey, tem publicações no Brasil, tem um livro que fala sobre isso. Ele descreve esses exercícios e publica muitos artigos falando da importância do exercício do empilhamento de ar. Quando acabar aqui, nós vamos ter uma hora lá fora onde tem uma mesa montada, tem ambu, tem alguns aparelhos ventilatórios. Eu gostaria que quem tivesse dúvida parasse lá para aprender a fazer o exercício de forma correta, tá? É muito importante. Então, toda essa demora nessa primeira parte é para explicar para vocês o que acontece com a musculatura de vocês e como eu posso tratar. Eu posso fazer empilhamento de ar com ambu, com ventilador volumétrico, através da respiração do sapinho, que a gente ensina lá no ambulatório. E também, quando a minha CVF cai abaixo de um determinado percentual, eu posso introduzir a ventilação não invasiva através, inicialmente, do BiPAP. Esses são números, né, que a gente usa na avaliação para indicar o ventilador. Independente dos números, o quadro clínico sempre é soberano. A queixa do paciente é soberana. Se tiver com falta de ar, não tem dúvida que tem que usar o aparelho. Mas, se não tiver falta de ar e tiver todos os critérios da avaliação, precisa ter indicação do equipamento, tá bom?
Então, essa soma de exercício de empilhamento de ar mais ventilação não invasiva é que vai fazer a diferença na musculatura respiratória lá na frente. Por quê? Ela vai fazer com que a função pulmonar caia de forma menos acentuada, porque vai preservar o diafragma. Então, esse tratamento preserva o diafragma, faz com que o músculo caia de forma menos acentuada e a gente vai ganhar uma poupança de anos de vida lá na frente. Porque não vai ter infecção de repetição, porque vai ter o pulmão ventilando e vai estar tudo certo, tá? Eu não consigo usar a máscara que você me deu, mas tem muitas máscaras. Olha, tem muitas, né? Não é possível que uma dessas não caiba no seu nariz. Não é verdade? O problema é que a gente usa uma, rebenta o nariz e depois fala que não consegue usar mais nada. Mas tem muita coisa para a gente testar, tá bom? Lá no ambulatório, nós temos muitas máscaras de doação e que nós cedemos, emprestamos e fazemos o teste para ver qual é a melhor para o nariz de cada pessoa. Eu também tenho a possibilidade de usar a peça bucal. Alguém aqui foi no simpósio? Lá no simpósio, vocês devem ter visto um médico, o doutor Antônio, que ele ventila com a peça bucal. Ele foi lá no púlpito fazer perguntas, vocês não viram? Ele usa a peça bucal para se comunicar, para respirar. Igual o seu Carlos usa máscara no nariz, ele põe um cachimbinho na boca para falar, tá? É outra possibilidade. Temos ainda a carteirinha à disposição, que fala as drogas que nós não podemos usar, e explica muito bem a questão do oxigênio, porque essa é uma questão que ela causa muitas dúvidas, muitos problemas no hospital, né? Então, é assim, quem usa BiPAP e por algum motivo precisa ir ao hospital, leva o seu BiPAP junto, tá? Para o hospital e o pessoal do pronto-socorro colocar o oxigênio. Então, você leva o BiPAP junto e fala, olha, eu já uso esse aparelho para ventilar, eu tenho essa carteirinha, se eu precisar de oxigênio, ele tem que estar misturado com este aparelho. E aí as pessoas vão saber fazer isso de forma correta. Muitas vezes me ligam do pronto-socorro e eu falo, seu BiPAP está aí? Não, eu deixei em casa. Não pode. Tem que levar junto. E tem que levar junto a carteirinha. Mas eu levo a carteirinha e ninguém olha para ela, insiste, briga, mostra a carteirinha, usa os seus argumentos para dizer, eu tenho esse problema de saúde, ele tem essas características específicas e isso precisa ser respeitado, né? Esse slide eu estava olhando, eu e Eduardo, a gente usa ele desde 2011 e ele continua atual. Infelizmente, são os erros mais frequentes que a gente tem. Então, em vez de pôr BiPAP, pôr CPAP, tentar tirar o nosso paciente do BiPAP para colocar em respiração espontânea numa situação de intubação, de emergência, tenta desmamar o paciente, né? A gente fala desmame, você é intubado e alguém tenta te desmamar, te tirando aos poucos da ventilação para você respirar sozinho. Acontece que vocês precisam entender isso até para poder argumentar com o médico. Quem tem um problema neuromuscular, numa situação de infecção ou de procedimento cirúrgico, tem uma tendência de ficar um pouco mais fraco do que era antes daquele quadro. Então, quando você vai tirar o tubo, você não vai conseguir ficar sem o BiPAP a princípio. Você vai ter que usar o BiPAP, muitas vezes, 24 horas, né? Eu não usava 24 horas, mas depois deste período, eu passo a usar 24 horas. Isso pode ser para sempre ou pode ser um período onde a musculatura se recupere. Se o médico da UTI conseguir entender isso, ele vai te tirar do tubo, vai te passar para o BiPAP, vai ajustar uma máscara para comer, uma máscara para dormir, e depois você vai continuar ventilando, talvez 24 horas, talvez não. Esse é o nosso maior entrave quando alguém é intubado, é esse processo de extubação. Por que eu continuo falando e insistindo? Porque a gente encontra muitos médicos bons, muitos, né, de cabeça aberta, que fazem esse processo funcionar muito bem. Então, vale a pena vocês terem essa informação para tentar interferir num processo que pode ser diferente, tá bom? O CPAP, ele custa 4 vezes menos que o BiPAP, e ele não serve para a gente. A palavra é
contraindicado, tá bom? Então, quando alguém oferecer um CPAP, você não aceite. Não é melhor que nada, é pior. Melhor é nada, tá bom? E ficar 24 horas em ventilação não invasiva não é sinônimo de traqueostomia. Vocês viram o seu Carlos no vídeo, ele usa o aparelho 24 horas. Não é um manifesto contra a traqueostomia, não é isso. É que cada procedimento tem a sua indicação no tempo certo, né? Nós vamos em busca daquilo que é correto, indicado no tempo certo. Entendem isso? Somente 42% dos pacientes de ela bulbar têm indicação de traqueostomia. Então, é em busca desses 42% que a gente vai, e não para todo mundo, né? Eu vejo uma tendência no grupo virtual, às vezes alguém conta que fez uma tráqueo, todo mundo quer fazer. Eu vejo um monte de mensagem embaixo. Onde você fez? Eu também quero, é bom para mim, né? Quem acompanha sabe do que eu estou falando. Não é assim. O nosso tratamento ele é individualizado. Cada pessoa cursa com um tratamento. A dona Natalina está aí há 19 anos sem tráqueo. Ela não tem indicação. Não é assim? Outras pessoas têm indicação. Então, nós vamos em busca da indicação médica. Um médico que entenda do problema de saúde de vocês, certo? Só para terminar, a mesma dificuldade para encher o peito de ar eu tenho para tossir. Então, o que eu uso para tossir? Porque se eu não limpar os meus pulmões, eu vou acabar tendo uma pneumonia, não é isso? Então, para tossir, eu tenho um aparelho de tosse assistida que está lá fora para a gente treinar juntos depois. E eu ainda tenho o uso do ambu para tirar a secreção dos meus pulmões. Com a mesma técnica que eu faço o exercício, eu faço a tosse. Isso a gente pode treinar lá fora também. E para a fraqueza da musculatura bulbar, eu tenho a equipe multiprofissional, a Fono, a Nutri, com os recursos que elas têm para a gente. Então, vamos em busca de respirar dignamente, com qualidade. Obrigada, bom dia para vocês.